Boa tarde a todos. Eu quero, inicialmente, saudar meus colegas da mesa, Procurador da República, Antônio Cabral, um professor muitíssimo conceituado, um processualista dos mais profícuos hoje do país. Da mesma forma, a doutora Samantha Dobrovolsky, subprocuradora-geral da República, com quem tive a satisfação de conviver por muitos anos no Ministério Público Federal e já no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Doutora Samantha também, que é uma estudiosa do direito, das mais dedicadas e um dos maiores nomes, sem dúvida, do Ministério Público Federal. Então, uma honra muito grande. Quero ainda cumprimentar não está presente aqui, me parece, mas agradecer ao ministro Balazeiro pelo convite, à sua equipe também, Raquel, muito obrigado. Agradeço o convite também ao conselheiro do CNJ, Pablo Barreto, que é também um membro do Ministério Público Federal, dos mais empenhados nas boas causas, e é um homem muito eficaz nas coisas que empreende. Então, penso que a passagem do conselheiro Pablo no Conselho Nacional de Justiça, doutor Cabral, vai ser histórica e já está começando com grandes iniciativas, como o Fórum Nacional das Ações Coletivas, de que, de alguma forma, faz parte esse encontro. Cumprimento também meus colegas do Tribunal Regional Federal, aqui presentes, e todo o público, senhoras e senhores presentes, autoridades. É uma grande satisfação, uma grande responsabilidade falar aqui nesse evento. Eu vou, de alguma forma, me desculpar, porque minha apresentação ela se pretende uma apresentação, digamos, mais horizontal, mais propedêutica, retomando alguns temas, um pouco da história, das dificuldades da tutela coletiva, né, e vou deixar a verticalização dos problemas atuais para a doutora Samantha, que tem no dia a dia mais contato com isso do que eu próprio, que já há muitos anos estou nas funções criminais. Mas, na minha passagem no Ministério Público Federal, considero que fui um procurador muito dedicado à tutela coletiva e muito entusiasmado também com o aspecto teórico da tutela coletiva, né? E é a partir disso que eu vou tentar aqui dar essas notícias, sobretudo para os mais novos. Eu percebi que nós tínhamos um público aqui variado, né? Então, existem aqueles que já têm uma caminhada maior, como eu próprio e alguns outros, né? E esses, então, vão me desculpar justamente por trazer questões que já foram ditas, faladas, mas que, para o público mais jovem, talvez tenha alguma utilidade de saber como essas questões evoluíram nesses quase 40 anos já de ação civil pública. Então, por incrível que pareça, não é? A CLT, e é um orgulho para os brasileiros, fez 80 anos o ano passado, a ação civil pública fará 40 anos no ano que vem, e foi, sem dúvida, uma revolução no sistema processual brasileiro, mas não só isso, com grandes reflexos também no direito material, né, na forma como se defendem, como se projetam na sociedade os direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos. Então, justamente, eu vou começar com um primeiro slide de antecedentes. Um antecedente muito importante da ação civil pública é a ação popular. Né? A ação popular é um diploma muito interessante, muito influenciado pelo direito administrativo francês, aquelas definições ali iniciais da ação popular. Então, ela tem
um substrato teórico muito interessante, né? E ela colocou questões muito similares às questões que a ação civil pública colocou, como a possibilidade do controle incidental da constitucionalidade ou não, né? Justamente pelo caráter erga omnes da sentença também na ação popular. Então, são muitas questões da ação popular que depois foram discutidas na ação civil pública. Uma questão interessante que eu só coloquei como notícia realmente e que é dada pelo professor Rodolfo de Camargo Mancuso no seu livro pioneiro, de certa forma, sobre a ação civil pública, sobre a ação popular, e tem outro sobre a ação civil pública, essa questão se o ato administrativo atacado na ação popular ele tinha que ser ilegal e lesivo, ou ele poderia ser um ato meramente lesivo ao patrimônio público. Isso é uma coisa interessante. Hoje a gente talvez não tivesse dificuldade, né, com o princípio constitucional da eficiência administrativa de dizer que um ato lesivo é ilegal, mas essa questão se colocou no início da ação popular, foi decidida pelas Cortes Superiores. A ação civil pública vem como esse instrumento extremamente inovador em 1985, né? O CDC, 5 anos depois, amplia e minudencia as questões da tutela coletiva. Então, são, talvez, ainda os 2 principais diplomas desse mini-sistema processual da tutela coletiva, né? Entre eles, a Constituição Federal, que também constitucionalizou a ação civil pública, a noção de interesses difusos e coletivos, né? O papel do Ministério Público Federal no manejo da ação civil pública. Então, tudo isso foi uma revolução muito grande. Quanto à defesa do patrimônio público, considerado do ponto de vista financeiro realmente, patrimônio, vejo agora o meu colega aqui, doutor João Consolim, satisfação, Consolim, muito honrado. O patrimônio público como patrimônio financeiro realmente do Estado, quando o Ministério Público entra com as primeiras ações sobre isso, a jurisprudência hesita e a doutrina, dizendo o seguinte: o Ministério Público está proibido de dar consultoria às entidades públicas da administração direta e indireta. Então, como ele pode defender o erário financeiro, que é um patrimônio da pessoa jurídica de direito público? Outros disseram, baseado naquela teoria de Renato Alessi, do interesse público primário e secundário, né? O interesse público primário como o bem da vida, o interesse público secundário, o interesse das pessoas administrativas. Disseram, o Ministério Público só pode defender o interesse público primário e não o secundário. Então, essas ações chegaram a ser consideradas de objeto juridicamente impossível, ou falta de legitimidade do Ministério Público para defender o patrimônio financeiro do Estado, da União, dos municípios, né? Então, houve todas essas dificuldades nos anos, desde 85, mas, sobretudo, nos anos 90, início do ano 2000, ainda havia uma série de dúvidas sobre o manejo da ação civil pública que foram paulatinamente resolvidas pela jurisprudência, em geral, de uma maneira favorável ao Instituto, de uma maneira que afirmou, que confirmou as funções do Ministério Público, o objeto vasto da ação civil pública. Mas essas dúvidas persistiram por muitos anos na jurisprudência e na doutrina, inclusive com uma produção grande em sentido contrário ao uso da ação civil pública, Arnoldo Aldi e outros que escreveram, a meu ver, motivados por ideias próprias e respeitáveis, mas
num sentido crítico, que me parece que era um sentido conservador, que ia contra esse avanço que finalmente se concretizou. Em 2000 é que o Supremo dá uma resposta definitiva a essa questão, desse recurso extraordinário, considerando que esse patrimônio estatal, ainda que somente financeiro, ainda que não fosse o patrimônio histórico, estético, turístico, paisagístico mencionado na ACP, mencionado na Ação Popular, mesmo o patrimônio estritamente financeiro era um interesse difuso, né? Um autêntico interesse difuso, relatou o ministro Ilmar Galvão, e, a partir daí, isso confirmou a atuação do Ministério Público, sobretudo, na propositura dessas ações. Importância da atuação do Ministério Público e da ACP se dá, sobretudo, pelas dificuldades de responsabilização por outros meios, né? Então, nós temos a ação popular, que não se mostrava efetiva, que era um instrumento muito politizado, muito usado por adversários políticos uns contra os outros, o que enfraqueceu, de alguma forma, o Instituto da Ação Popular. Também o seu objeto não era tão vasto como a ação civil pública. Inicialmente era só o patrimônio público, depois a Constituição ampliou para o meio ambiente, mas a ação civil pública tinha esse objeto maior. A outra forma de reprimir esses danos ao patrimônio público era o direito penal, também, né, de um uso mais difícil, mais restrito, e ações que pudessem ser movidas pela própria pessoa jurídica de direito público, pela própria fazenda, o que também era raro, né, por motivos políticos e etc. Então, o objeto da ação civil pública, por sua amplitude, e mais o Ministério Público como seu principal usuário, e com a sua independência, em tudo similar à independência dos magistrados, levou a esse controle sem precedentes da ação civil pública no Brasil, controle sem precedentes da administração pública no Brasil, né? Possibilidade de um controle preventivo, importância do inquérito civil e dos procedimentos correlatos, que não havia para o autor popular, né? Essa possibilidade que o Ministério Público tem, importantíssima para a cidadania, de requisitar documentos e informações no prazo que assinalar. A possibilidade das obrigações de fazer e não fazer. Isso também é uma revolução, está muito ligada aos problemas da discricionariedade que nós vamos ver adiante, né? E depois essas obrigações de fazer e não fazer foram repetidas no Código Novo de Processo Civil, nas disposições que admitem, de alguma forma, a chamada execução específica, não é? Mas é a ação civil pública que traz isso no seu artigo 3º. Então, muito importante. E a Lei de Improbidade Administrativa de 92, alterada pela Lei 14.230/2021, sempre se falava em ação civil pública de improbidade administrativa. Eu nunca usei essa terminologia, porque sempre soube, sempre entendi que a ação de improbidade ela tinha um objeto diferente, justamente, que era o objeto repressivo da imposição de penas e do ressarcimento ao erário. Não tinha essa amplitude, como eu falei, de objeto da própria ação civil pública. Então, são antecedentes, como eu disse, um pouco da história da defesa do patrimônio público, que pode se expressar de várias maneiras. Eu diria que há uma defesa específica do patrimônio público quando os legitimados da ação civil pública, sobretudo o Ministério Público, ataca contratações indevidas de pessoal, vantagens indevidas, licitações, contratos lesivos. Essa é
uma maneira de compreender aí a defesa do patrimônio público extremamente relevante. Mas existe também uma defesa do patrimônio público no âmbito das políticas públicas, como educação e saúde. Então, uma defesa que se volta para as irregularidades no emprego dessas verbas destinadas a essas políticas públicas e também uma atuação mais voltada ao próprio mérito dessas políticas públicas, ao atendimento das finalidades da política pública. Eu coloquei aí, em todos os casos, a importância muito grande da parceria entre os diversos órgãos de controle, do Ministério Público, com os tribunais de contas, com a CGU, com o DENASUS. Tudo isso é importantíssimo para a defesa eficaz do patrimônio público. E ali está um pouco escondida essa última parte, a necessidade de especialização, né? Eu penso, doutora Samanta, que o Ministério Público tem uma vastidão de matérias, né? E é muito interessante o profissional do jovem que escolhe a carreira do Ministério Público, ele vai encontrar ali espaço para muitas inclinações e vocações. É o meio ambiente, é o patrimônio público, é a saúde, é a educação, é a parte de comunidades tradicionais, é a parte criminal. Então, são muitos temas, né? E são temas complexos. Então, eu coloquei aqui esse tema como um tema que exige, sim, um conhecimento, uma especialização para entender do orçamento, para entender sobre o gasto público, né, e para entender sobre a implementação das políticas públicas. É necessário esse estudo por parte dos membros e de quem se dedica a essa temática. E aí vamos para esse controle judicial das políticas públicas, que foi muito polêmico, né? É ainda, de alguma forma, polêmico, mas que já recebe agora uma sinalização mais precisa do Supremo Tribunal Federal. Então, eu quero justamente fazer esse sobrevoo com vocês, das dificuldades iniciais até as decisões recentes do Supremo relativas ao processo estrutural. Houve uma resistência muito grande da doutrina e da jurisprudência, sobretudo nas questões em relação às obrigações de fazer, né? As obrigações de fazer impostas à administração, como, por exemplo, são exemplos de ações civis públicas que foram realmente propostas. Duplicação de uma rodovia em razão do grande número de acidentes naquela rodovia. Impor à administração que duplique uma rodovia, que empreenda obras de engenharia naquele sentido. Ou, num outro caso aqui, que não trata de obras, mas, por exemplo, preencher todas as vagas do sistema de segurança de um Estado da Federação. Vossa Excelência lembra quem propôs essa ação? Não, não foi eu. Não vou dizer também, porque não. No meu livro sobre esse tema, depois eu vou indicar para vocês, caso queiram, eu, de alguma forma, discordo do objeto, mas foi proposta certamente com muito boa intenção pelo colega, mas realmente vocês veem que é de uma amplitude, a medida requerida muito grande, né? E gerou resistência, não só por parte da administração pública, como pela doutrina, pela jurisprudência também, né? E, justamente, o que é que se alegava? A questão da discricionariedade administrativa, que é, de fato, um problema, a questão da separação dos poderes, a questão orçamentária, né? A administração gasta dentro do orçamento e, diante de uma obrigação de fazer dessa natureza, ela pode gastar por fora da previsão orçamentária.
Eram e são muitas as questões, e isso tudo vai influir no formato que o Supremo vai emprestar agora ao processo estrutural. Mas, de qualquer forma, e eu defendi isso na minha dissertação de mestrado, que fiz na França, sobre o Ministério Público brasileiro, e tentando comparar com o sistema francês. Foi um desafio muito grande, porque o Ministério Público é uma instituição que nasce na França, no século XIV, né, no reinado de Filipe o Belo, e é importado, vamos dizer, desse modelo para o Brasil. O Ministério Público Europeu, o Ministério Público Brasileiro, tem essa influência, mas não aconteceu lá essa evolução do Ministério Público no sentido da tutela coletiva, da atuação cível, que não seja a atuação de custos legis, que lá existe. Então, para eu dialogar até com o meu orientador, para explicar, era um trabalho realmente difícil, mas que eu fui conseguindo, encontrando ali e aqui, né, uma correspondência. Então, por exemplo, o conceito lá de obrigação de fazer a administração pública, ditado eventualmente pela jurisdição administrativa, era muito exótico, né? Mas havia na prática, se você fosse olhar os julgados, só que a jurisdição administrativa francesa, que é muito independente, as pessoas acham no Brasil que na França a jurisdição administrativa é submetida ao executivo, ou que o controle de constitucionalidade não é efetivo, não é nada disso. É independente, mas eles são apegados a uma tradição. Então, o controle dos atos administrativos na jurisdição administrativa está muito amarrado a uma questão de anular o ato administrativo. Então, a jurisdição administrativa anula o ato administrativo, não impõe a obrigação de fazer. Mas, em alguns casos, havia... Opa, tá bom, obrigado. Você me dá uma água, por favor. Havia algumas decisões em que a jurisdição administrativa anulava a omissão administrativa. Então, se anula a omissão, você está mandando fazer alguma coisa, né? E aí eu fui fazendo aqui e ali uma comparação, acabei, acho que fui compreendido lá e depois traduzi aqui no Brasil. Publiquei pela Del Rey inicialmente, chamou Controle da Administração pelo Ministério Público, e hoje está numa segunda edição em meio digital com outro título, Ministério Público e Ação Civil Pública no Controle da Administração. Não está com a atualização realmente desses últimos julgados, dessas últimas grandes evoluções dos últimos anos, né? Preciso fazê-lo. Mas já ali era possível defender o controle judicial das políticas públicas, porque sempre foi possível controlar, em alguma medida, a discricionariedade administrativa, né? Desde da teoria do desvio de finalidade francês, que nós importamos, que está lá nos termos que é discutido na França, está na lei da ação popular, o que é o desvio de finalidade, o détournement de pouvoir, né? Então, há maneiras de controlar a discricionariedade administrativa, e eu cito aqui, en passant, essa doutrina da redução da discricionariedade no caso concreto, que é defendida no Brasil já há muito tempo, num livro muito interessante, do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, baseado num autor espanhol, Garcia de Enterria. Então, a discricionariedade na norma é uma, a discricionariedade no caso concreto, ela forçosamente é menor e pode chegar a não existir, né? Então, havia, sim, argumentos passíveis de serem usados para controlar a discricionariedade, a própria eficácia jurídica das normas constitucionais, tanto os princípios como regras, e das normas legais, como disse ontem o ministro Herman Benjamin, dizendo, estamos tratando de políticas públicas legalizadas, que muitas vezes impõem que haja uma estação de tratamento de esgoto,
que haja um centro de detenção de menores, né, de crianças e adolescentes. Então, como eu disse, apesar da resistência, havia possibilidade jurídica de se fazer esse controle judicial das políticas públicas desde o início, através da ação civil pública. E aí, né, com muita insistência desses atores, tanto do Ministério Público, quanto do próprio Poder Judiciário ao julgar essas demandas, quanto dos outros legitimados, houve uma evolução muito grande nos últimos anos, que culminou, me parece, com essas decisões que eu vou lembrar aqui do Supremo Tribunal Federal. Uma delas é esse RE, tema 548 da repercussão geral de 2022. Aqui se trata da educação básica em todas as suas fases. O Supremo diz que isso é direito fundamental de todas as crianças, que sua oferta pode ser exigida individualmente e que o poder público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais que dispõem sobre o acesso à educação básica. Então, esse julgado é interessante. Há aí uma insistência de que esse acesso pode ser buscado individualmente, porque isso tem a ver com alguma coisa ali do processo estrutural que eu vou mostrar adiante num caso de saúde, né? Então, essa decisão sobre educação. E a decisão do tema 698 sobre saúde pública, esse RE aí que eu cito, né? Que esse sim tem a ver com saúde pública, e esse me parece que ele condensa a ideia, as noções do processo estrutural. Eu falei ali da questão da ação individual, porque surgiu por parte da doutrina, professor Edilson Vitorelli, acho que fala disso no seu excelente livro sobre o processo estrutural. Por exemplo, o ministro Barroso, num artigo ainda como procurador do Estado, levantou essa questão. Ele disse que quando alguém vai ao judiciário requerer uma prioridade num tratamento de saúde individualmente, que aquilo era complicado, né? Que havia um direito, havia, né, uma expectativa de receber do poder público aquele tratamento, mas a resolução individualizada daquele problema, ela acarretava distorções maiores para o sistema. Então, daí veio a ideia que consta até do projeto de lei, que hoje foi mencionado aqui pela doutora Gisele, do Ministério Público do Trabalho, de transformar uma ação individual numa ação coletiva, né, para que se possa resolver uma questão estrutural de forma adequada. Então, ali na educação, o Supremo diz, olha, aqui pode haver ações individuais. Opa, aqui eu... Não sei como eu volto a tela grande aqui, mas vamos deixar assim, então. E aqui, na questão da saúde, se fala em algum momento dessa inadequação das ações individuais. Então, quais são as noções do processo estrutural que o Supremo fixa aqui? Ele diz, primeiro, que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas é possível, não viola o princípio da separação dos poderes, que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar finalidades a serem alcançadas pela administração. Opa, obrigado. E também determina que a administração apresente um plano ou meios adequados para alcançar o resultado. Então, basicamente, isso resume a ideia do processo estrutural,
Olha aqui ainda um trecho das ementas desse julgado. A intervenção casuística do Poder Judiciário na questão aí da saúde coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas, desorganizando a atividade administrativa, etc. Né? Então, o Supremo vendo com má vontade essa solução individualizada desses casos que, na verdade, implicam numa questão estrutural, numa questão muito mais ampla. Então, o processo estrutural já foi bastante falado no dia de hoje, mas, resumindo, trata de um problema estrutural, social estrutural, por isso se demanda esse processo estrutural. O STJ reconheceu também aí nesse caso que eu cito, né? Se fala em relação ao processo estrutural em uma maior flexibilidade procedimental, se fala em consensualidade, se fala, por exemplo, Fred Didier, em adaptação das regras processuais por acordo das partes, aquelas convenções processuais previstas no artigo 190 do CPC. E ele teria esse caráter bifásico. O Judiciário reconhece o direito, numa decisão como essa do Supremo, que diz, olha, há o direito, aqui é um estado de desconformidade, ou é um estado de coisas inconstitucional, né? Uma decisão genérica que reconhece essa situação, mas que não impõe medidas específicas à administração, que impõe que ela resolva o problema num determinado prazo, apresentando um plano de trabalho, apresentando um programa, né, que vai ser acompanhado pelo Judiciário. Eu acho que esse formato do processo estrutural, e falo aqui na presença de colegas que conhecem muito mais disso do que eu, doutor Vitorelli, doutor Cabral, doutora Samanta, mas eu acho que foi uma forma do Judiciário encontrar uma solução para o problema da discricionariedade, um meio termo, digamos assim. O Judiciário reconhece que a ação é possível, reconhece que é possível que ele diga que um direito está sendo violado, mas, ao mesmo tempo, ele entende que é preciso chamar esses atores administrativos para a negociação, para a consensualidade. É claro, com o Judiciário, de alguma forma, conduzindo, usando de sua coerção, digamos assim, para criar esse ambiente resolutivo, né? Mas são decisões recentes, vai depender muito da nossa sabedoria como atuantes do processo, Ministério Público, Judiciário e outros atores, como vai se levar adiante esse processo estrutural, que já tem muitos exemplos exitosos no Brasil. Me ocorreu aqui um processo muito rumoroso e importante que correu na Justiça Federal de São Paulo, que é aquele sobre as ossadas de Perus, né? Um processo imenso e que vem sendo tocado dessa forma, com muita sabedoria, pelos juízes que já passaram por aquele processo, sempre trazendo para a negociação, impondo numa medida possível e levando adiante um feito de grande complexidade, em que se tem que identificar tudo aquilo, tem que contar também com a participação da administração nas informações que detém. Enfim, e me parece que tem chegado, já chegou, já entregou resultados, né? Então, nós temos tido essa sabedoria de usar a jurisdição de uma forma eficaz, de uma forma criativa, de uma forma benéfica para a população. E aqui, por fim, eu lembro que o Ministério Público não precisa da ação judicial, sempre pode atuar na esfera extrajudicial. Não vejo mais se falar na figura do ombudsman, mas já se diz que o Ministério Público
assumiu no Brasil essa figura que há em outros países do ombudsman, que geralmente é uma autoridade que não dispõe de tantos poderes coercitivos, mas dispõe de conhecimento sobre a matéria e dispõe de legitimidade com a comunidade. Então, ele dialoga com a administração. Não dialoga como um ONG, não dialoga de fora, ele dialoga de dentro e de fora. Ele conhece o ator administrativo, mas ele também dialoga com a sociedade. Isso faz a força do ombudsman, e o Ministério Público talvez ainda possa usar melhor disso, numa lógica realmente que não seja judicial ou judicializante, uma advertência que o ministro Herman Benjamin fazia aí já em 1998. E, por fim, a importância do termo de ajustamento de conduta, e eu cito ali duas colegas que estudaram essa matéria, as doutoras Luísa Frichaisen e a doutora Geisa de Assis Rodrigues, ambas procuradoras, doutora Luísa Frichaisen, subprocuradora-geral da República, hoje, doutora Geisa, minha amiga, procuradora regional da República. Mas digamos, eu não acho que seja um momento de superação da tutela coletiva, que o processo estrutural é um novo... Não, eu acho que há uma continuidade, né? Os instrumentos são a ação civil pública, sim, são as ações coletivas e todos esses outros, mas num momento de maior definição de como as coisas podem caminhar, essas definições que foram dadas, e me parece de uma forma muito razoável, de uma forma profícua, interessante, pelo Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado.